Olá a todos, hoje a gente está aqui com o Dr. Moisés Cohen, Dr. Sérgio Piedade e Dr. Carlos Fernandes, para mais uma entrevista, né, mais uma da série as referências na ortopedia paulista. Hoje a gente vai falar com o Dr. Moisés Cohen para entender um pouquinho da sua trajetória, da sua história, enfim. Doutor Moisés, a primeira pergunta, né, que a gente gostaria de fazer para o senhor é como é que o senhor construiu a sua trajetória profissional, né? Ou seja, por que escolheu a medicina? Bom, escolher a medicina é uma longa história. Eu nunca tive médico na minha família e, na verdade, eu tinha um irmão que tinha problema de saúde. Eu era o mais velho e tinha um irmão que 6 anos a menos do que eu, que nasceu com uma doença que chamava a doença do macaco, simioto. E eu, desde então, eu ia com a minha mãe, a gente vem de família humilde, e eu frequentava as filas do INPS da época com minha mãe, levando meu irmão. Então eu passava as manhãs inteiras lá em fila, enfim. E aquilo, obviamente, foi mexendo um pouco comigo, sem eu perceber, mas criou-se dentro de mim uma vontade muito grande de poder fazer alguma coisa por esse meu irmão, Sérgio, porque evoluía muito mal, evoluía muito pouco, enfim. E isso talvez tenha sido para mim o grande elemento aí que fez com que eu pensasse na medicina, mesmo sendo aí uma criança de família humilde. Meu pai era vendedor, mascate, nós morávamos 5 irmãos, um quarto e sala, quer dizer, então eu nunca tive uma outra motivação que não tivesse sido essa para eu poder fazer medicina. Foi para realmente tentar ajudar o meu irmão, uma coisa de criança, de adolescente, sei lá, e aí a coisa se inflamou e eu acabei indo para o lado da medicina mesmo. Fazer uma pergunta. E nesse desdobramento, a ortopedia vem como? Como você identificou essa vertente? Vou seguir a ortopedia. Como escolheu esse caminho? Bom, Sérgio, nós como estudante de medicina, que você também foi, nós passamos durante a faculdade por várias vontades, né? Então, como todos, eu passei pela cardiologia. Eu me lembro que eu vinha dar plantão na Beneficência Portuguesa, na UTI, que estava começando o conceito de UTI, passava a noite acordado, medindo o PCA, vendo o nível do coração, porque eu queria fazer cardiologia. Depois passei pela área de neuro, achei maravilhosa, mas sem dúvida nenhuma é a vontade e a apreciação pelo esporte que me fez levar para a ortopedia. Então, eu sempre pratiquei esporte, jogava futebol na faculdade, é isso que decidiu qual seria a minha especialidade. Inclusive, né, doutor, o senhor aqui, uma pesquisa que eu fiz, o senhor criou o Centro de Medicina do Esporte na Unifesp, que hoje é o Centro de Excelência da FIFA. Aproveitando esse gancho, como é que é essa sua relação com o esporte, com o futebol, enfim, os seus cargos que já ocupou, que ocupa, né? Como é que aconteceu tudo isso? A criação desse centro, na verdade, justamente por eu estar sempre ligado ao esporte, veio na época por um convite e uma determinação, mais do que um convite, do professor Laredo. Ele falou: toca esse negócio aí. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar na própria escola aqueles que estavam terminando a residência que tinham alguma relação com esporte. E aí eu montei um time de campeões, hoje todos reconhecidos, todos eles em nível de excelência nacional e internacional. E com isso a gente foi levando hoje 20 e tantos anos, acho que 25 anos já quase, de centro de trauma do esporte, hoje com residência, com pós-graduação, que o Carlinhos nos honra de ser um dos orientadores. Então é algo que cresceu e eu sempre costumo dizer, eu nunca trabalho sozinho, é sempre pela força da equipe, é nisso que eu acredito, é em grupo, é em time. E dentro do esporte, os caminhos foram se abrindo. Eu acho que o próprio CET, o próprio centro lá na Unifesp, foi nos dando uma referência, um reconhecimento. Nós tínhamos projetos com a prefeitura, projetos com o governo estadual, onde tivemos a oportunidade de atender atletas carentes, né, na época, lá no Constâncio Vaz Guimarães. E esses atletas carentes da época
se tornaram grandes campeões. Então, é a Mauri, a Fabiana Miller, a Vani Shi, enfim, tantos outros que realmente nos trazem, nos deram muito prazer, muito orgulho de poder ter sido cuidado deles naquela época. E aí o caminho foi abrindo para o esporte de uma maneira geral, a gente passou aí pela FIFA, nós somos centro de referência FIFA, centro de excelência FIFA, nós também hoje, eu milito como presidente do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, mas assim como eu estou no futebol, nós temos outros colegas ligados. Então temos o Andreoli no basquete, temos o Beno na ginástica olímpica, que tratou do Zanetti, medalha de ouro. A gente costuma dizer que nós temos algumas medalhas de ouro dentro do set. Nós temos aí um time de campeões que nós tivemos a oportunidade de ajudar. Então, o esporte veio dessa forma na nossa vida, a medicina esportiva ela foi se somando e é o que eu faço hoje, é o que eu gosto de fazer e procuro transmitir isso aos mais jovens e fico muito feliz quando eu olho para trás e vejo o que a gente pôde construir em termos de hoje pós-graduação, de residência de medicina do esporte, formando, nós temos referências e gente que trabalhou conosco espalhado pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que esse é o pagamento que eu recebi e estou muito satisfeito com ele durante todos esses anos de trabalho na universidade. Você falou que você é um homem de time, e a gente sabe disso, né? Você é um cara que formou pessoas, seu time toca vários projetos, né? E isso faz você ser uma pessoa do associativismo, né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a sua participação nas entidades de classe, tanto na SBOT, ISACO, cirurgia do joelho. Dá uma palhinha para a gente sobre isso. Carlinhos, eu acho que tudo isso foi acontecendo de forma muito natural. Eu sempre, na minha percepção, sempre achei que a dedicação e o comprometimento com tudo que a gente faz seria o melhor caminho para você crescer, ainda que aquilo no primeiro momento não fosse o meu intento. Eu posso citar, por exemplo, que você colocou aí, ISACOS. ISACOS é a Sociedade Mundial poderosíssima de joelho, artroscopia e trauma do esporte. Jamais eu poderia imaginar na vida que seria presidente de uma ISACOS. Eu comecei a frequentar os congressos, comecei a participar e de forma muito colaborativa procurei então trazer aquilo para a América Latina. Eu estava sozinho, eu não tinha ninguém do meu lado puxando pela mão. Aliás, é uma coisa que no passado a gente tem isso como uma marca, né? Eu me lembro quando eu quis ir para fora, quando eu quis me envolver com coisa, as portas sempre se fechavam aqui no nosso meio. E eu justamente procurei escancarar isso. Eu falo isso com muito orgulho, porque tem muita gente que foi para fora com a apresentação nossa e vou continuar fazendo isso. Então, a ISACOS é um desses exemplos. E aí eu pude somar pessoas, levar latino-americanos, porque eu acho que é isso que dá a nossa base. Eu não quero nada fechado para mim. Da mesma maneira, hoje eu falo do ACL Study Group, que é um grupo seleto de 110 ortopedistas no mundo, e eu era o único latino-americano nesse grupo por conta de publicações e referências e tudo mais. Eu falei, mas não é justo. Tem muita gente que tem experiência com cruzada anterior, eventualmente até mais do que eu, e não publica ou não tem essa oportunidade. Então hoje nós estamos levando mais brasileiros para mais latino-americanos para esse grupo, ACL Study Group. Então isso me dá prazer. A sociedade de joelho, eu peguei logo no começo, né? Então, eu me lembro que eu era, meus ídolos, né? Era o Amatuzzi, o Camanho, eram pessoas top de linha. E quando eu pude voltar aos Estados Unidos e participar de um evento com eles, de artroscopia, o primeiro evento de artroscopia em Campinas, o que me custou, isso me custou a saída da Santa Casa, do Pavilhão Fernandinho, porque não foi bem recebido essa possibilidade lá, mas isso para mim abriu portas, quer dizer, isso para mim, naquele momento, eu estava com os meus ídolos, estava com as pessoas com quem eu estudei, eu me baseei, eu aprendi, e meio que automático, para falar a verdade, de repente eu estava na diretoria pelo trabalho, pela dedicação,
daí presidente da Sociedade de Trauma do Esporte, a artroscopia foi igual. E a SBOT, da mesma maneira. Eu estou na SBOT há muitos anos e vim criando vínculos pela participação em todos os departamentos. Só não participei das 7, mas o resto tudo eu participei. E com isso também, meio que naturalmente, as coisas foram acontecendo. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para alguém, eu diria comprometimento, dedicação, fazer o que gosta por a entidade na qual você acredita. Então, tudo que eu fiz foi com muito carinho, foi com muita dedicação, com muito comprometimento, e eu espero ter feito realmente algo que pudesse ter deixado alguma marca ou alguma característica da minha passagem por todas essas entidades. Pois é, uma coisa que é interessante na sua trajetória é que existe uma construção. A gente vê todas as sociedades que você presidiu, e eu acho que a SBOT ganhou muito, porque foi após toda SLARD, ISACOS, e a sociedade brasileira ter um ex-presidente da ISACOS presidindo a sociedade. Eu acho isso interessante, porque eu acredito que você tenha vindo com uma visão muito mais ampla do potencial que a SBOT pode ter no mundo. Eu acho que isso, eu gostaria que você comentasse isso. Para mim foi uma honra muito grande, porque, Sérgio, por mais que eu tenha sido da SLAD, por exemplo, foi uma coisa interessante. Na SLAD, eu fui o fundador da SLAD. Eu estava num comitê com argentinos, com espanhóis. Eu estava ali na Argentina, foi o primeiro congresso mundial da ISACOS, e como tinha ESCA e outras entidades, nós temos que ter uma latino-americana. E aí que meio que automaticamente puxei para o Brasil, embora tivesse absoluta minoria, porque era eu sozinho, puxei para o Brasil e meio que automático as pessoas me convidaram para ser o primeiro presidente. E eu não aceitei nesse momento. Eu falei assim, não, eu acho que por uma questão de merecimento, o primeiro presidente tem que ser o professor Camanho. E aí o Camanho nem sabia que estava existindo essa sociedade, eu simplesmente comuniquei a ele, porque eu acho que era uma questão de fidelidade a quem me dava toda a força com quem eu aprendi. Depois, vir a ser presidente da SBOT, Sérgio, eu acho que foi uma coroação, porque o fato de ter sido da Mundial Latino-Americana, em nenhum momento eu achei que isso fosse mais do que ser presidente da SBOT. O presidente da SBOT é algo que você tem um reconhecimento dos seus pares. É aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu ensino. Então, você ter o reconhecimento dos seus pares, eu acho que tem um valor muito maior do que até esse reconhecimento internacional que eu até hoje tenho. Quer dizer, para mim, é muito gostoso quando alguém vem fazer uma pergunta, precisamos convidar o fulano, tal, será que ele vem? Eu pego o telefone e ligo para o fulano. Então, isso é o que a gente construiu. Mas ser presidente da SBOT, eu acho que foi uma coroação na minha carreira de sociedades ou institucionais, né, como o Carlinhos falou anteriormente. Na sua trajetória acadêmica, eu acho interessante, porque ela foi construída, toda a carreira acadêmica, se eu não me engano, em 22 anos. Chegou ao cargo de professor titular. Qual a mensagem? Porque o que eu vejo hoje, os alunos acham que é muito difícil fazer uma pós-graduação e muitas vezes um trabalho acadêmico, um trabalho científico, ele está inserido na vida do ortopedista. Eu gostaria de saber como que despertou esse interesse por seguir a carreira acadêmica e comentar como foi essa passagem pela carreira acadêmica. Foi uma passagem, podemos dizer, meteórica, foi muito rápido, né? 22 anos realmente é um tempo curto. Veja, na verdade, a carreira meteórica até a página 4, né, Sérgio? Porque eu vinha já de uma história no Pavilhão Fernandinho. Aliás, tudo na minha vida foi muito em cima de desafios, muitos desafios. Desde a minha entrada na faculdade, onde eu não tinha... Eu entrei, fazia em Sorocaba, mas como é que eu ia viver? Eu trabalhava, eu era um balconista de loja que até aos 18 anos eu trabalhava. E aí, por isso que isso eu falo, não no sentido de querer fazer disso uma coisa grande, não, mas no sentido de estimular os mais jovens.
não existe, eu falo isso para o meu neto, ele fez aniversário, mandei uma carta e escrevi para ele, não existe a palavra não consigo. Tira do vocabulário a palavra não consigo. Põe no vocabulário, eu quero, eu vou atingir minha meta. E sempre eu fiz assim. Hoje, quando eu olho para trás e vejo quanta coisa insana eu fiz, porque eu fui para Sorocaba, não tinha um centavo. Fui atrás sozinho de um Rotary Club, consegui, 3 anos eles me pagaram, depois eu paguei para um outro estudante, depois de 5 anos de formado, dei aula, trabalhei, bom, me formei. Aí vim para fazer a residência, que meu sonho era fazer a residência no Pavilhão Fernandinho. Eu vislumbrei o tempo da artroscopia, estava começando no Brasil, estou falando de 1980, pouquíssimas pessoas faziam aqui. E aí como é que eu ia para fora? Tinha acabado de nascer minha segunda filha, Karina, em outubro. Dia 28 de dezembro eu fui embora sozinho para Boston, fiquei quase 6 meses em Boston, em Columbus, na Geórgia, e com $3.500 no bolso. Eu não tinha a mínima noção do que isso significava. Então, é loucura, imagina, uma loucura. Você vai para fora ficar tanto tempo com $3.500 no bolso. E aí bateu o desespero, né? Na primeira semana eu estava em Boston, nevando, eu queria voltar, quer dizer, eu só chorava. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Mas eu acho que isso fez parte da minha história. Eu consegui fazer lá meu estágio com o Jimi Andrews e com o Patel. Jimi Andrews, que uma passagem muito gostosa, 1 ano e meio atrás eu estava dando uma aula em Naples e o Jimi Andrews estava sentado na primeira fila. E ele me mandou uma mensagem, um SMS, que eu estava em contato com ele, até por conta do Congresso Brasileiro que ia ter aqui, que nós convidamos ele, e ele escreveu, em inglês, obviamente, estou muito orgulhoso de você e da carreira que você fez. Quer dizer, isso para mim foi um prêmio, porque eu cheguei lá em 1984, eu nem inglês sabia falar direito, era complicadíssimo para mim, mas não teve barreira. Quer dizer, depois de lá, eu vim, voltei, foi quando eu tive esse convite para ir para Campinas, isso foi mal recebido pela chefia do Pavilhão Fernandinho, me obrigou a pedir demissão. Falei, eu quero fazer vida acadêmica, eu adoro ensinar, eu era preceptor de residente, eu fazia tudo lá relacionado à residência, mas de repente eu vi meu caminho cortado. Aí eu falei, sou pobre, sou duro, estava devendo o dinheiro que eu tinha feito da viagem ainda, eu falei, esquece, vou tocar minha vida. E aí, depois de uma semana, não passou uma semana, através do Bruno Lombardi, que tinha ido para Paulista, ele mandou me chamar, que o professor Laredo queria falar comigo. E aí eu fui para lá, e a primeira pergunta que ele me fez, a propósito da pergunta que você me fez, Sérgio, o que você tem de publicação? Isso foi em 1986. Eu falei, não tenho publicação, tenho uma apresentação em congresso. Então foi só a partir daí, Sérgio, que eu entendi o que era a vida acadêmica. Foi a partir daí que, embora eu tivesse muita prática da mão que eu peguei na Santa Casa, mas a parte acadêmica foi na Escola Paulista que eu desenvolvi. Aí fiz meu mestrado, doutorado, e por muitas vezes eu vim de fora, né? Então muitas vezes pelo menos 3 que eu me lembro, eu fui na casa dele de domingo, falei, professor, estou indo embora. Eu não estou aguentando a pressão das pessoas que estavam lá. Hoje eu entendo muito bem, que são meus queridos amigos, o Mercinelli, o falecido Ricardo Navarro, não estava aguentando a pressão de alguém que vinha de fora, não conseguia crescer. Ele foi astuto, ele separou o grupo, enfim, falou, vai em frente, você ainda vai ser professor. Eu falei, não tem a mínima possibilidade. E aí as coisas foram acontecendo, fiz minha livre docência, fui chefe de departamento, criei a medicina esportiva, mas com muito trabalho. Eu nunca fui do grupinho. Hoje são meus queridos amigos reais, todo o pessoal, Falopa, Mestiné, amigo de verdade. Mas foi uma trajetória que também não foi tão fácil de chegar onde a gente chegou como professor titular e chefe de departamento. E hoje, na pós-graduação, eu fiz uma carreira, eu me orgulho muito, visto a camisa da Unifesp, dos pés à cabeça, e me orgulho muito de tudo que eles me propuseram, reconheço tudo isso e vou fazer tanto quanto eu puder fazer pela Escola Paulista de Medicina.
Moisés, tem uma palavra muito em moda, né, que é o influenciador, né? Então, o pessoal das redes sociais fala muito do influencer, do influenciador. Você se considera um influenciador antes mesmo das redes sociais? Queria que você... Eu tenho uma opinião, lógico, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, mas eu queria ouvir da sua boca. Como é que você interpreta isso? Eu vou te falar, sem falsa modéstia, Carlinhos, eu me considero influenciador, porque eu atingi o máximo dessa influência dentro da minha casa. Num jantar em casa de família, um dia à noite qualquer, minha filha comigo, a minha filha mais velha, Camila, terceiro colegial do Bandeirantes, eu tinha recém aberto a clínica, faz exatamente 21, 22 anos isso que estou contando para você. E eu disse a ela, falei, Camila, por que você não faz fisioterapia? É menos concorrido, é mais fácil de entrar, é mais fácil de sair, mais rápido. E eu preciso de alguém que toque a clínica, que era muito grande e tal. Fiz um maior discurso achando que estava abafando, Carlinhos. E recebi de resposta assim, pai, você acha que eu não tenho competência para fazer medicina? Então, depois disso, foi um tapa na minha cara. Eu nunca mais falei nada, não só a Camila, mas a Karina também fez medicina. E as duas fizeram Santa Casa, as duas se formaram, fizeram ortopedia no mesmo pavilhão Fernandinho que eu fiz. E então, eu acho que o maior exemplo de influência, ainda embora eu tentasse ser contrário a isso, eu acho que esse foi o maior exemplo de influência que eu pude dar. E agradeço muito, aqui cabe um elogio muito grande a minha esposa, a Estelita, porque com certeza, se você não tiver uma parceira do seu lado que segure a barra, a gente não chega em lugar nenhum. Então, você voltar tarde, dar plantão, eu precisava disso para viver, para trabalhar, e ela sempre entendeu. Eu imagino colegas que chegam em casa e escutam da mulher, pô, mas até agora no consultório, que tarde você está chegando. Eu nunca escutei isso. Eu sempre fui estimulado, sábado, domingo. Eu me lembro que eu dava plantão no Jabaquara, ali no Saboia, quando recém-inaugurado, e ela estava grávida da Camila, ela dava o plantão comigo, passava naquelas cadeiras do papai sentada lá a noite inteira. Então, eu acho que isso é uma cumplicidade e tudo isso serviu como influenciador dentro da minha família. Então, eu sou muito feliz com tudo isso que a vida me proporcionou, na vida acadêmica, na vida familiar, na vida pessoal. Eu sou um eterno devedor ao grande arquiteto do universo. Eu agradeço todos os dias, porque realmente eu me sinto um privilegiado nesse aspecto. A ortopedia sempre foi uma especialidade que muitos consideravam que é uma especialidade em que a mulher não teria tanta participação, não seria tanto espaço. Aproveitando esse gancho, eu sei que você tem uma experiência grande, porque o sucesso que suas filhas vêm trilhando, acho que mostra que isso não é verdade, que a mulher realmente tem espaço na ortopedia. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. A ortopedia, na verdade, eu venho de uma época, Sérgio, onde ortopedista e algumas outras áreas eram os caras assim mais vagabundos, da segunda linha. O bonito era fazer cardio, neuro, cirurgia cardíaca, então era um negócio que estava no auge, né? Então a ortopedia era uma dessas que era meio segunda linha. Mas o tempo foi mostrando que não é bem assim. E hoje a gente tem terapia celular e coisas realmente que nunca imaginei na vida que eu pudesse fazer, como fiz há 20 anos atrás. Eu nunca me esqueço, quando teve uma reunião em Campinas, por coincidência de novo, veio um europeu ensinar a falar sobre terapia celular. E eu não entendi metade da aula. Era mitose, reprodução celular, umas coisas que eu jamais... Não é que eu não tinha aprendido, não é que eu tinha esquecido, aliás, acho que eu nunca tinha aprendido, porque eram justamente as aulas que você saía para jogar bola. E aí, no fim, eu vi que eu tive que aprender, fiz um curso com uma bióloga para poder fazer cultura de célula e tal, e hoje o caminho foi bem para esse lado. Existe realmente um crescimento grande da ortopedia nessa área, cada vez mais a tecnologia associada à biologia, e eu acho que as mulheres têm um espaço muito grande, não só pela força física, mas pela própria intelectualidade, pela dedicação, e a mesma força física que a gente tanto tinha as piadas, né, entre anestesista e ortopedista, aquela história,
Hoje a força física também passou a ser segundo plano. Quer dizer, hoje os equipamentos, as técnicas, imagina artroscópio, naquela época você tinha que abrir, fazer força, segurar. Hoje é tudo muito mais tranquilo. Então, não é porque eu tenho 2 ortopedistas, ou seja, 100% da minha amostragem é ortopedista, que eu vou puxar a sardinha para o lado das mulheres, não. Mas eu acho que não cabe mais esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, porque as provas estão aí, estão sendo mostradas isso, e eu posso dizer sem qualquer reserva de domínio, elas têm uma identidade muito própria. As minhas 2 meninas. A Camila, por exemplo, nem usa o sobrenome Cohen, só para você ter ideia. E a Karina, por sua vez, muito precocemente virou referência mundial por fazer uma tese de genética em ombro congelado, e hoje ela é convidada para dar aula em tudo quanto é canto, com os grandes especialistas de ombro, e eles realmente vêm me elogiar, e para mim obviamente, alegria e alegria cada vez que alguém vem falar dos filhos. Vocês sabem disso, todos vocês têm filhos, mas eu falo isso com tranquilidade. Não tem, de verdade, eu acho que pode ter o bônus de ter o nome do Cohen, o que a gente trilhou, mas eu acho que junto com o bônus vem um ônus muito grande, porque se a pessoa não é boa, ela não se estabelece. Como a gente está cheio de colegas aí de pai famoso e o filho não deu nada. Então, eu estou tranquilo quanto a isso, cada uma delas tem o seu caminho, tem os seus pacientes, tem a sua vida. Eu acho que é assim que tem que ser, e eu não quero ser sombra de ninguém. Moisés, você sabe que esse programa é patrocinado pela SBOT São Paulo, né? E a gente acha que a história é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dos ortopedistas paulistas que te influenciaram, que foram importantes para você, um pouquinho da tua história dentro dessa ortopedia paulista. Tá. Bom, o primeiro que me impressionou, que me levou a isso, na ortopedia, que eu decidi definitivamente, foi um médico que não é nem conhecido, mas eu vim cobrir um colega meu, o China, que hoje é um livre docente de nefrologia do HC, mas ele vinha toda semana ajudar um ortopedista no Instituto Paulista de Pronto-Socorro, na Rua Itapeva. E uma semana atrás ele não podia vir. E eu vim quebrar o galho dele, vim ajudar o tal doutor Atos do Amaral, era o nome dele. E aí eu passei a ver a ortopedia mais de perto. Mas quem me influenciou realmente são grandes nomes que eu tive o prazer de conviver. Dentro da minha faculdade, Sorocaba, eu tinha aula com o professor Gustavo Wertheimer, que era um ícone na época. E o meu grande sonho era poder vir fazer a residência com o professor Hungria na Santa Casa de São Paulo. Por quê? Porque tem uma passagem muito interessante. Eu estava no 6º ano, eu era plantonista na Santa Casa de Itapetininga, então era o nosso bico. E um dia aparece um senhor lá com uma caseira, lá, alguém da fazenda dele, que tinha entrado um berne. Então, um bicho do pé, né, para quem mora na cidade. Eu sou de São Paulo, mas eu vivi isso lá. Um berne no pronto-socorro, veio esse tal que não se identificou. Olha, você quer uma funcionária tal? Ah, pois não, tal. Trouxe para dentro para tirar o berne, né? A gente punha éter, tinha umas maracutaia lá. E aí, no final das contas, que você tá, eu quero fazer ortopedia e tal. Aí ele se apresentou, aquele era o doutor José Soares Hungria Filho. Eu tremi na base, né? Quer dizer, eu não conhecia a figura dele, mas foi uma coincidência. E aí eu acabei vindo para São Paulo, que o meu sonho era, embora eu tivesse entrado em Sorocaba, tem vários outros lugares, meu sonho era vir para cá, não consegui entrar de cara, e aí ele me ofereceu, juntamente com o professor Valdemar Carvalho Pinto, que tem uma cara muito brava, me ofereceram para fazer o estágio com eles na clínica privada no Hospital Samaritano. E aí eu pude conviver, Carlinhos, uma outra medicina. Então, o que é a dedicação ao paciente, o que é o atendimento, a atenção, um atendimento um pouco mais diferenciado, e uma ortopedia de alto nível. Então, eles foram os meus grandes mentores dentro da ortopedia. Dr. Ulson também, Dr. Ulson me ajudou muito na parte final do trabalho da SBOT. Eu fiz com ele o primeiro fixador dele no Samaritano, era um plantão meu, eu fiz com ele o primeiro fixador que ele fez.
Então, são pessoas que marcaram muito na minha vida. E depois, no próprio pavilhão, na residência, aí pessoas importantes, como o recém-falecido doutor Santin, chamava carinhosamente doutor Santinho, o professor Rudélia, que também carinhosamente chamava de professor Rodela. Então, pessoas que foram abrindo assim uma amizade muito sincera. E eles mesmos, na época que eu estava numa crise de ter que sair da Santa Casa, porque a pressão estava sendo grande, eles dois me chamaram e falaram assim, olha, você tem valor, contra o valor não há barreiras, toca teu caminho. Apareceu o convite, vai lá para Paulista e toca teu caminho. E eu acho que isso foi uma coisa muito grande que eu fiz. Aí chegando na Paulista, o professor Laredo, com toda a sua seu jeitão, né? Aquela coisa maluca, assim, então, ele foi alguém que também me influenciou muito positivamente de faça, vai lá, resolve, me deu um outro norte. Seguido do professor Albertoni, que foi quem me chamou efetivamente, uma sábado à tarde, na casa dele. Como eu falei, eu não era da panelinha, eu era um trabalhador, eu estava lá tocando minha medicina esportiva, até visto meio de lado pelo grande parte das pessoas. E ele me chamou e perguntou: você está preparado para assumir a chefia do departamento? Eu quase caí da cadeira, né? Então ele foi me preparando, depois tive muita força do Falopa, enfim, são pessoas que realmente influenciaram na minha vida profissional e eu acho que eu pude passar a mesma coisa para aqueles que vêm atrás de mim, porque o sucesso desses colegas que vêm atrás também está aí para quem quiser ver. Então, eu acho que a medicina é muito isso, é você se basear em seus ídolos, seguir o que eles fazem e principalmente procurar ter o mesmo comportamento que você recebeu para que ele possa então dar lucros e dar dividendos como a gente vem fazendo nessa vida toda. Doutor Moisés, Moisés, desculpe. imagina, eu só quero fazer um comentário, né, assim, durante todo esse momento que a gente está conversando, uma palavra que está muito presente aqui para mim é perseverança, né, assim, o senhor é uma pessoa que sempre teve isso em mente, sempre perseverou, enfim, e eu até com isso, com essa Apanhei base... muito, viu, Bárbara? Ah, mas todo mundo, né? E acho que isso faz a gente crescer, né? Saber cair, levantar e continuar. Essa é a perseverança, isso é importantíssimo. Então, aproveitando até essa palavra, esse mote, assim, eu gostaria de saber qual o conselho que o senhor dá para os residentes, né? Para essas pessoas que estão começando. A sua história já é uma baita lição, né? Mas, enfim, o senhor, qual é o conselho que o senhor daria? Os residentes na medicina, na ortopedia, se mudou muita coisa hoje em dia, da sua época, é claro, não sei, enfim, mas como está o cenário hoje, qual seria o seu conselho? Mudou muita coisa, né? Isso eu não falo no tom de saudosismo, mas a vida mudou. Então, eu, por exemplo, quando era residente, eu precisava trabalhar escondido de fim de semana para poder pôr comida em casa, né? Para poder viver. Hoje a proposta é outra. O residente trabalha para comprar o carro do ano, já para fazer um financiamento de apartamento. A vida é assim. Eu tinha nos meus professores os meus verdadeiros ídolos. Quer dizer, eu trabalhei no Samaritano 2 anos e não recebia um centavo. Eu dava plantão no fim de semana para poder viver literalmente. Eu ia de motinho, que era meu veículo, para Itaquera, dar plantão no Santa Marcelina. E, obviamente, que para mim era uma honra eu estar ajudando cirurgia, ver pacientes na casa, porque eles não iam. No Morumbi, naquela época, do professor Cavalho Pinto, do professor Hungria. Hoje, não existe muito isso, né? Aquela figura que você realmente admira e segue, quer estar junto. Eu sinto um pouco de dificuldade nesse aspecto de encontrar essas pessoas. Tanto que o último que eu encontrei se chama Joicimar Amaro, que um dia chegou para mim e falou: doutor, posso fazer estágio de 1 ano? Ele tinha acabado de fazer a residência no São Camilo, vindo de Santa Maria da Boca do Monte. E esse menino está até hoje comigo, são 34 anos que está comigo, é um fiel escudeiro, mas hoje é difícil, eu não vejo muito mais essas figuras aparecendo, e olha que passou muita gente comigo aqui. Então, eu acho que o meu conselho, minha orientação para os que estão começando, é essa palavra que você puxou: perseverança, objetividade, quer dizer, seguir as pessoas boas. Eu acho que você estar
tem acompanhado, a vitória vai chegar. Eu me lembro que esse sempre foi meu lema. Enquanto eu estava ali gramando para poder ganhar um tostãozinho, para pôr em casa, no pavilhão Fernandinho, porque eu já era casado, depois do meu RT eu fiz residência casado, meus colegas já saíram para o trabalho. E logo compraram apartamento, compraram carro, e a maioria deles hoje ainda continuam com o mesmo apartamento, com a mesma toada, quer dizer, não tiveram a oportunidade, ou não quiseram ter, ou quiseram ter a coisa mais rápida. Eu não, eu demorei 9 anos para ter o meu primeiro consultório, que era no fundo de uma clínica de pediatria, de um colega de turma, o Dr. Júlio Toporovski, que era o chefe, e o Mauro, filho, me deram no fundo, tinha uma garagemzinha lá, uma saleta que eu e minha mulher colocamos Paviflex no chão, compramos banco usado, enfim, é toda uma história. Mas isso vem em função da vontade de querer fazer, de querer crescer, sempre fazendo as coisas com muita humildade. Eu acho que essa palavra é sábia, esse H é o H de homem, é o H de humildade, eles andam juntos, sempre escutar as pessoas mais experientes, procurar ter conselhos e seguir esses conselhos, obviamente. Então, eu acho que essa é a maior orientação que eu posso dar para esses mais jovens. Não tenham pressa, não saiam querendo ganhar o mundo amanhã, porque existe uma vida. O momento de aprender é agora, enquanto você é jovem. Para operar, para fazer besteira, você tem o resto da vida. Não precisa começar a fazer besteira agora. Mas tenha um embasamento. Faça o seu alicerce agora, que com certeza isso vai vir. Eu falo isso para todos os meus residentes, que eles chegam aqui no R4, de joelho, vem gente do Brasil inteiro, e quer operar, quer pôr a mão. Eu falei, não, operar, você vai operar na tua casa. Aqui você vai ver, vai instrumentar, como eu fiquei 2 anos instrumentando. E realmente eu acho que é isso que tem que acontecer, que às vezes as pessoas não têm essa paciência. Eu sinto isso um pouco. Mas eu acho que cada um tem a personalidade também, né, Bárbara? Tem pessoas que têm a veia acadêmica, tem pessoas que não têm a veia acadêmica, e a gente tem que respeitar, tem espaço para todo mundo. A sua liderança é interessante porque poderia se chegar, trabalhar, ser persistente, mas eu acho que uma das coisas que é difícil é conciliar tudo isso com liderança e realmente construir o grupo. E eu tive a oportunidade, e agradeço os convites que eu tive de participar de algumas bancas na Paulista, de orientados seus. E você estreou comigo, hein? Foi. O pontapé inicial, com certeza. E uma das coisas que me tocou realmente foi de ver alguns alunos de doutorado, a gratidão não só de se expressar de agradecimento, mas a emoção que eles mostravam e uma gratidão que não vinha não simplesmente de ter tido a oportunidade de tê-lo como orientador, mas pelo caminho que ele trilhou na vida e como isso realmente foi importante para esses alunos. Eu acho isso realmente importante. Eu queria fazer esse comentário. Mas a minha pergunta, além dessa parte acadêmica que você comentou, sua liderança também na música me parece que é muito conhecida. Toda vez que eu vou a São Roque, tem um colega, o Carlos Henrique, acho que era o Coral dos Bigodudos, alguma coisa assim. É isso? Isso. O Carlos Henrique é o famoso São Roque. O Coral dos Bigodudos, na verdade, é o seguinte, Sérgio, tem toda uma história. Por uma questão de necessidade, como eu falei, financeira, eu cantava em coral de sinagoga. Então, eu vinha de Sorocaba no final de semana e tinha um monte de casamento, eu cantava no coral para poder ganhar meu troco, né? O pessoal casava muito mais do que hoje, viu, Sérgio? Casava bonitinho, na sinagoga e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, um dos trotes que eu recebi lá foi de cantar, toda noite tinha que cantar para 2 veteranos, um deles é o professor Ayrton Pastore, do HC, famoso pelo ultrassom. Eu tinha que cantar para eles toda noite, tinha que cantar uma musiquinha para eles ninarem. E aí eu fazia parte do coral da faculdade, o coral oficial, me convidaram, mas tinha um monte de amigos meus que queriam fazer parte, mas não tinha jeito para a coisa, era desafinado, não tinha voz. Eu falei, sabe o quê? Vamos criar um coral para fazer bagunça.
no show médio. Então criamos o Coral dos Bigodudos, que na época tinha um quadro na televisão, o Coral dos Bigodudos. E aí eu montei esse tal Coral dos Bigodudos e fui o primeiro maestro do Coral dos Bigodudos, que só cantava besteira, era só besteira. Você pode imaginar, um ano a homenagem era ao pepino, outro ano a homenagem era a berinjela, e por aí vai, outras figuras que eu não preciso falar. E isso virou uma instituição dentro da faculdade. É uma coisa impressionante. Hoje, quando eu fui dar aula lá alguns anos atrás, tinha um muro, uma parede enorme pintada, Coral dos Bigodudos, tantos anos. Quando o coral fez 25 anos, eu fui convidado e fizeram uma homenagem para mim. Toda vez que eu ia dar aula, as primeiras fileiras era reservada para o pessoal do Coral dos Bigodudos, todos de camiseta, Coral dos Bigodudos. Então isso virou uma instituição, virou como se fosse um grupo fechado, uma maçonaria, algum grupo secreto dentro da Faculdade de Medicina de Sorocaba, que é o tal Coral dos Bigodudos. Então, essa é a história, e toda vez que vem alguém aqui, aluno ou paciente que tem estudado ou tem filho estudado, eu mando uma lição de casa. Falei, lição de casa, a próxima vez tem que responder quem foi o primeiro maestro do Coral dos Bigodudos. E aí, quando eles voltam com a resposta, eles ficam sempre surpresos, né? Não associa a figura do professor, doutor, com aquele moleque de faculdade, bagunceiro, enfim. Mas essa é a história da música, né? Então eu gosto, eu não sou nenhum expert no assunto, mas eu gosto de música, gosto de cantar, gosto, realmente gosto. Aliás, a gente tem um momento, não sei se o Dr. Carlos quer fazer alguma pergunta específica. Antes. Não, eu ia perguntar para ele, já que ele falou na música, sobre o companheiro dele de videokê. Qual companheiro meu de videokê, Carlinhos? Tem muitos, tem muitos. Então, o famoso é o Paulinho. Paulinho Lobo, esse é um dos parceirões, esse é parceiro. Paulinho Lobo, toda vez que vou para Brasília, uma das coisas que mais me faz ir para Brasília é poder, depois disso, cantar, fazer as nossas cantorias lá, tudo quanto é das botas, a gente vai lá com a maior cara de pau, pega o microfone e se mete a cantar. Então, isso é uma coisa boa mesmo, é meu grande parceirão, Paulinho Lobo, fazendo primeira e segunda voz aí, é muito gostoso. Só para você saber, eu cantei no casamento das minhas filhas. Então, na sinagoga, casamento judaico, você tem o cantor entrando e tal. Eu é que fiz essa parte, não sabia se ia conseguir ou não, nem engasgado, mas acabei conseguindo, e tanto que eu gosto do negócio. É, muito bom. Mas então, até agora, esse momento, as perguntas que a gente vai fazer, até elas não estão tão relacionadas à ortopedia, à medicina, mas em si, sobre o senhor. Né? Cantar, a gente já sabe, né? E a gente agora queria até saber um pouquinho mais sobre você, né, doutor Moisés? Assim, o senhor já falou que é casado, tem filhos, a importância da família, né, para o senhor. E quais são os seus hobbies, né? Quais são os seus hobbies? Que atividade física, o esporte que pratica, enfim. Contar um pouquinho sobre a pessoa, Moisés Cohen. Bom, eu sou uma pessoa, por mais que muitos possam não ter essa impressão imediata, porque depois a gente acaba sabendo isso, eu sou uma pessoa extremamente simples, tranquila, me considero uma pessoa humilde, realmente. Acho que o sucesso nunca me subiu à cabeça, espero que nunca suba, porque eu sempre guardo comigo as imagens, as memórias do meu passado. Um passado muito feliz, por isso que uma infância de jogar bola na rua, como toda criança. Enfim, eu acho que valorizando a família, porque eu tive essa formação, eu tive essa valorização num lar judaico, quer dizer, eu não sou ortodoxo, mas respeito e gosto muito da minha religião, dos preceitos que a religião prega, né? E do ponto de vista de hobby, eu gosto do esporte, é futebol, eu gosto de jogar futebol, de assistir futebol, de tudo de futebol, enfim. Gosto de esporte de uma maneira geral, de cantar, né? É uma coisa que eu também curto, uma coisa que eu também gosto. E hoje, de curtir meus netos e minha família. Então, a gente se realiza com a alegria, com a realização deles, né? Então, você procura curtir o máximo que pode. Então,
Eu tenho um dos meus netos, é o mais velho, que tem 9 anos. Todo ano eu levo ele, pelo menos uma vez, só eu, minha mulher e ele, pego algum congresso e ele vai junto com a gente. Então, esse ano fomos para o Congresso do ICL Study Group na Áustria, e aí você investe no moleque. Então, vai esquiar, esqui. Então, mesmo que eu não faça isso, eu fico muito feliz, é como se eu estivesse fazendo. Surf, então você vai lá, compra a prancha do surf, então a gente procura muito isso, é muito uma vida muito familiar. Eu, graças a Deus, eu tenho 2 filhas maravilhosas, 2 genros espetaculares. Como eu disse anteriormente, eu curto a família porque eu gosto de estar junto com eles, então, a todos os momentos. E o restante, amigos, né? Eu sou uma pessoa que me considero amigo dos meus amigos, me sinto feliz de poder prestar alguma coisa, de poder ajudar em alguma coisa, isso faz parte da minha personalidade, e pretendo assim continuar, Bárbara. Eu acho que eu sou isso que vocês conhecem, eu sou a mesma pessoa, procuro tratar igualmente a todos, o porteiro do prédio, o manobrista, eu tenho um relacionamento muito bom com todo mundo e eu espero que eu nunca mude, eu espero que eu continue sempre sendo desse jeito e assim eu vou viver muito mais feliz. Com certeza. E tem algum sonho que ainda pretende realizar, algo que ainda não realizou, dentre tantas conquistas? Olha, eu acho que a gente nunca deve parar de sonhar, né? Sonhar faz parte da vida, né? Hoje, talvez não muito mais um sonho individual, e eu gosto muito daquela máxima que eu costumo sempre falar, né? É uma coisa que pode parecer bobinha, mas é uma realidade, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto vira realidade. Então, o meu sonho é exatamente poder estar sempre junto dos meus familiares, dos meus amigos, poder continuar curtindo, viajando, passando o fim de semana junto. Na vida profissional, claro que eu quero continuar fazendo o que eu faço, porque eu amo o que eu faço, gosto de atender pacientes, gosto de operar. Na vida acadêmica, eu também continuo muito ativo, mas dizer a você que eu pretendo atingir, eu acho que eu atingi, modesta parte, tudo que eu podia atingir. Quer dizer, professor titular de uma das maiores universidades do país, familiarmente maravilhoso. Do ponto de vista pessoal, também estou muito bem. Então, eu acho que é manter e agradecer todos os dias, viu, Bárbara? Não pretendo ter nenhum sonho mais mirabolante, como já sonhei, né? Sonhar é um sonho impossível, mas hoje esses sonhos são sonhos mais palpáveis, mais factíveis, que eu espero que continuem acontecendo. Muito bom, mas é isso mesmo, né? Tem muito a ver com a sua trajetória, essa perseverança toda, né? Enfim, o senhor conseguiu conquistar todos os seus sonhos, né? Doutor Sérgio, doutor Carlos, tem mais alguma pergunta? O doutor Moisés gostaria de colocar mais alguma coisa também? Eu acho que é muito bacana a gente conhecer de uma das referências que a gente tem na ortopedia, toda essa trajetória, e a gente vê aqui uma trajetória de construção, de muito trabalho e, ao mesmo tempo, de uma liderança que é incontestável, não só na área médica, na música, né? A gente vê que realmente é brilhante a sua trajetória. A entrevista foi muito bacana. Obrigado. Eu acho que, como o Moisés falou, né, a gente recebe influências de várias pessoas durante a nossa vida profissional, e eu fiz a pergunta para o Moisés sobre o influenciador, porque realmente ele é um cara que influenciou diversas pessoas, né, diversos médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, atletas, né? Então, eu acho que essa entrevista para a SBOT São Paulo e para os sócios da SBOT São Paulo, ela é muito gratificante. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar participando e agradecer a participação do Moisés. Eu que agradeço, Carlinhos, Sérgio, Bárbara, e em nome de vocês agradeço a SBOT São Paulo por essa oportunidade. Eu acho que essa ideia de ter essas entrevistas, eu acho que é fantástica, porque a gente não consegue vislumbrar um futuro sem você valorizar o passado. O presente está aí,
está acontecendo, mas eu não consigo só do presente, sem ter o passado, vislumbrar um futuro. Então, eu valorizo muito isso. Eu acho que, mais do que uma oportunidade de poder você contar um pouco da vida da gente, sem dúvida nenhuma, transmitir aos mais jovens aquilo que pode vir a acontecer com cada um deles no futuro. Então, nunca deixar o passado de lado, nunca desvalorizar aqueles que um dia possam ter te ajudado. A palavra gratidão, ela devia começar com a letra A, porque eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. E eu tenho essa gratidão por tudo isso que aconteceu na minha vida, como eu já pude falar aqui, e pela SBOT em particular, SBOT São Paulo, que é extremamente pujante, que se mistura quase que parcial, totalmente com a SBOT Brasil, porque realmente é de uma pujança absurda. E eu estou muito honrado de poder um dia ter feito parte dessa sociedade. Embora eu costume brincar, a gente às vezes, e essa é a razão de eu estar valorizando essa entrevista, Carlinhos, porque eu costumo brincar, quando você passa por tantas sociedades como eu passei, eu costumo usar uma expressão, now I am just a picture on the wall. Quer dizer, agora eu só sou um quadro, uma fotografia na parede. E quando, na verdade, a gente ainda se sente com muita força, com muita vontade de ajudar, de colaborar, e às vezes isso não é entendido, não é interpretado de forma adequada pelos atuais ou pelos que estão, naquele momento, dirigindo as diversas sociedades. Então, eu agradeço a oportunidade, e mais do que agradecer, eu parabenizo pela iniciativa desse projeto, que é a nossa história. Amanhã, quando outros estiverem vendo, que eu não estiver mais aqui, seguramente vão ter uma memória que eu gostaria muito de hoje estar assistindo o Dr. Hungria, Dr. Carvalho Pinto, o Wertheimer falando como eu pude falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Moisés, muito obrigada, doutor Carlos, doutor Sérgio. Foi um prazer, enfim, já conheço, né, bastante tempo o senhor, não tanto quanto o doutor Sérgio e o doutor Carlos, mas, enfim, eu sempre o admirei muito por essa força, essa garra, enfim, essa perseverança, ela é muito nítida mesmo. Obrigada pela entrevista, foi um prazer. Obrigado, Bárbara. É isso. Valeu, gente. Tá bom? Valeu. Muito bom. Muito obrigada, viu, doutor Moisés, gente? Obrigado. Dulce, Obrigada, também. bom fim de Bárbara. semana. Obrigado, Moisés. Bom fim de semana. Obrigado, Dulce. Dulce. Obrigado. Obrigado.